a gente acha que culto não é algo racional. Culto tem que ser algo racional. A gente tem que saber por que a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber por que a gente canta, a gente tem que saber por que a gente ora, e a gente não, utiliza repetições de palavras. Imaginem se eu, no meu relacionamento com Benjamin, repetisse as mesmas palavras quando eu fosse conversar com ele. Era algo mecânico, sem coração. Então o culto, a gente emprega ali o nosso coração, a nossa energia, a nossa atenção, porque o culto de fato é algo muito racional, amém? E a mensagem bíblica também é racional. Nós estamos aqui, irmãos, para aprender, para a gente ouvir a palavra de Deus, porque o povo comete alguns deslizes, às vezes pela rebeldia do coração e às vezes pela falta do conhecimento. E hoje nós estaremos iniciando o estudo de mais um livro da Bíblia, agora uma epístola, uma carta. Eu queria que vocês abrissem Carta aos Romanos. A nossa igreja trabalhou quase 2 anos a exposição do livro de Atos, capítulo por capítulo, e hoje estaremos iniciando a exposição da carta aos Romanos. São 66 livros na Bíblia. Nós passamos 2 anos quase para estudar Atos. Se continuarmos assim, 6, 6, 12, e agora? Minha matemática falhou. 6, 6, 12 mais 6, 6, 12, e agora? Me ajudem, vá. Quantos anos vai dar para eu expor os 66 livros? Quem é bom de matemática aí? 120, 130, um monte de tempo eu não vou estar aqui vivo não. Mas a nossa ideia é que Deus possa estar fazendo da nossa igreja uma igreja que ama a Bíblia, que eu não chegue aqui e fique soltando textos aleatórios, ou até mesmo prometendo coisas que Deus nunca prometeu, mas que a gente possa crescer lendo livro após livro, capítulo após capítulo. E hoje, carta aos Romanos, eu quero ler com vocês apenas 5 versículos, capítulo 1, os versos 1 a 5, acharam? A Bíblia não é um pano de retalho não, viu gente? Nada aqui na Bíblia é aleatório. Existe uma ordem cronológica, existe alguns temas específicos sim, mas tudo na Bíblia tem relação do Antigo ao Novo Testamento. Então, quando vocês forem ler a Bíblia, por favor, não leiam a Bíblia aleatoriamente. Se você vai ler o Novo Testamento, leia os 4 evangelhos. Se você vai ler as cartas, leiam todas as cartas, usem a Bíblia dioturnamente, medite nesta palavra de dia e de noite, porque aí quando você conhece a palavra, quando você conhece a verdade liberta. Não se aparte deste livro, amém? Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 1, Paulo escreve esta carta, e Paulo mesmo vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, amém? Os primeiros versos da carta aos Romanos, eles irão tratar da vida do apóstolo Paulo. Ele vai se apresentar, eles irão tratar da igreja e eles irão tratar do evangelho. Eu não vou ter como trabalhar os 3 temas, trabalhar a vida de Paulo, trabalhar o evangelho e trabalhar a igreja. Então hoje eu quero apenas trabalhar a apresentação de Paulo e algumas características do evangelho. Paulo vai nos ensinar como que de fato é o evangelho, e ele aqui vai trazer algumas lições, mas deixa eu refrescar a memória de vocês. Paulo escreveu essa carta aqui quando estava em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária,
e ele lá deseja ir a Roma, ele deseja pregar o evangelho aonde Cristo não fora anunciado, e o desejo dele é, na verdade, ir para a Espanha, norte, um pouquinho acima ali de Roma, para que ele pudesse anunciar o evangelho. Como Deus o impediu algumas vezes, ele primeiro manda uma carta, a carta chega lá, para que ele pudesse se apresentar, para que ele pudesse dizer quem era ele, qual era o evangelho que ele pregava, e para que ele pudesse também corrigir algumas questões de um grupo que se levantava contra o apostolado dele. Basicamente, Paulo passou de 18 a 15 anos pregando ali na bacia do Mediterrâneo, e agora ele deseja sair e ir para um outro campo, ir para a Espanha. E esse é o desejo de Paulo, e como ele não foi fisicamente, ele mandou o que, irmãos? Uma carta, e esta carta vai trazer inúmeras lições. Paulo está saindo de Éfeso, vai para Jerusalém com uma oferta, de Jerusalém ele deseja passar para Espanha. E o que é que Paulo escreve nesta carta? Como eu já havia dito, ele apresenta os planos missionários dele, ele apresenta o evangelho, ele se apresenta, porque Paulo não poderia ser enviado para nenhum campo sem o sustento necessário. Ele precisava que uma igreja apoiasse a empreitada dele na obra missionária. Então ele está ali apresentando o evangelho, ele está ali apresentando os seus planos missionários, e ele está ali se apresentando quem ele é. Deixa eu dar um exemplo aqui muito simples. Se amanhã chegar um pastor aqui que ninguém conhece e disser em assembleia: eu quero que esta igreja me envie para a África, legítimo o envio do irmão, né? Quero cuidar de crianças carentes, e eu quero que a igreja invista na minha vida R$2.000 por mês. Ótimo, o desejo é legítimo, o campo é legítimo, mas quem é você? A igreja não vai de imediato aprovar isso. O que é que a igreja precisa, irmãos? Conhecer aquele que ela está enviando. É basicamente isso. Paulo não quer ser um desconhecido, mas como eu falei para vocês, Paulo traz aqui algumas lições acerca dele e do evangelho e da igreja. Eu não vou ter tempo para falar sobre Paulo, evangelho e igreja. Vou falar só um pouquinho sobre Paulo e evangelho, tá bom? Vamos ler aí comigo o versículo 1. Acharam? Paulo, servo de quem, irmãos? Chamado para ser o quê? Separado para o quê? Para o evangelho. Eu já falei isso, mas eu vou precisar repetir. Paulo, em primeiro lugar, ele se apresenta como arauto do evangelho, como aquele responsável por estar transmitindo o evangelho. A primeira lição, Paulo se apresenta como arauto do evangelho. E já falei para vocês, quando Paulo diz servo de Cristo, aqui não é diáconos, aqui é doulos, é escravo. O que que Paulo está dizendo? Olha, um dia eu fui comprado, um dia alguém me pegou lá no mercado de escravos, pagou o preço, e agora eu sou escravo desta pessoa, eu sou servo, eu não tenho mais vida própria, eu agora sou um arauto do evangelho. Onde Jesus me levar, eu tenho uma prioridade, não é mais ganhar dinheiro, não é mais ser afamado, que anteriormente ele era sim, porque era fariseu, não é mais, sabe, o meu eu que está em jogo, e sim, agora eu sou um doulos, eu sou um escravo, eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus, eu sou um instrumento de trabalho nas mãos de Deus. Resumindo, o que é que Paulo está dizendo? Aonde eu for, eu sou um arauto de Deus, aonde eu estiver, eu tenho uma prioridade, é anunciar, é falar deste Jesus que me salvou um dia. Então é óbvio que a lição que eu aprendo aqui com Paulo, ela não é uma lição restrita a Paulo. Todos nós fomos comprados um dia, todos nós éramos escravos do pecado, tínhamos uma dívida impagável, a dívida não poderia ser paga de qualquer maneira, ou qualquer pessoa, apenas um pôde pagar essa dívida. Vamos dizer que eu vou atravessar essa rua aqui, João Davino, e vem uma carreta Volvo, e eu não vejo, não sei porquê, talvez com o celular na mão,
e de repente aquela carreta vai me atropelar, e o irmão Jalom percebe isso e vai lá e dá um empurrãozinho, e eu sobrevivo. Ali de fato eu iria morrer. Eu agora passei a ser um quê? Um devedor do irmão Jalom, porque ele fez o quê? Porque ele fez o quê, irmãos? Claro, uma carreta Volvo, não ficava nem o nome na identidade, irmãos. Até o quadro com a minha foto em casa caía, com a pancada. Paulo está dizendo isso: eu fui comprado um dia, eu agora sou escravo, eu não tenho vida própria, eu vivo integralmente no ministério. Primeira lição que eu aprendo: Paulo se apresenta como um arauto do Evangelho. Você também é um arauto do Evangelho, amém? Onde Deus lhe colocar, onde Deus me colocar, eu preciso ser esta ferramenta útil nas mãos de Deus. Paulo, após dizer que é doulos, que é escravo, ele vai defender o seu apostolado. Observem aí, Paulo, servo de quem, irmãos? Misericórdia, Jeová. Paulo, servo de quem? E o que é servo aqui? É escravo, alguém que foi comprado, que não tem mais vida própria. É por isso que Paulo diz que não vive mais ele, mas Cristo. É por isso que Paulo diz: olha, o morrer para mim é lucro, o morrer para mim é ganho, porque se eu vivo nesta carne, eu vivo para Cristo, e se eu morro, eu vou estar também com Cristo. Então, por favor, você que é cristão, você que um dia foi comprado pelo sangue de Jesus, você que tem uma dívida impagável, faça da sua vida uma ferramenta viva nas mãos de Deus, amém? Não seja vergonha do Evangelho, não seja escárnio do Evangelho, não seja motivo de zombaria do Evangelho, mas seja uma ferramenta útil nas mãos de Deus, amém? Faça assim: olha, Senhor, conte comigo para o que o Senhor precisar, a minha agenda é sua agenda, os meus sonhos não são mais meus sonhos, arranque o pronome eu, diga: Senhor, agora não vivo mais eu, estou aqui para fazer a tua vontade. Observem que Paulo não começa a carta se exaltando, assim como Tiago, meu irmão de Jesus, também começa a carta não se exaltando. Tiago diz que ele é servo de quem? De Jesus Cristo. Paulo começa dizendo que ele é servo de quem? De Jesus Cristo. Ele não começa se exaltando, mas ele começa exaltando Jesus e se humilhando, à semelhança de João Batista, que diz: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Irmãos, talvez a saudação mais longa de uma carta paulina, viu? Os estudiosos dizem que sim, que essa saudação aqui ela é enorme. Então não dá para eu falar tudo o que Paulo está dizendo aqui na saudação, mas a primeira lição: Paulo se apresenta como arauto do Evangelho. Nós, eu, você, somos arautos do Senhor. Se você pesquisar a etimologia da palavra arauto, é aquele que é responsável por enviar uma mensagem, é o transmissor de uma mensagem. Você vai ver que Paulo está dizendo isso: olha, eu tenho um compromisso nesta terra, aonde eu estiver, Deus pode contar comigo. E ele vai dizer: olha, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser o que, irmãos? Fecharam a Bíblia já, foi? Chamado para ser o que? Apóstolo. Eu ainda estou na vida de Paulo. Apóstolo não é aquele que se denomina ser apóstolo. Apóstolo é aquele que um dia foi chamado por quem? Por favor, olhem para o texto. Quem foi que chamou Paulo para ser apóstolo? Hoje em dia, alguém aqui que está aqui no auditório, na igreja, já ouviu na televisão alguém dizendo que é apóstolo? Na televisão, eu já. Logo nós descobrimos que apóstolo não é aquele que se denomina ser apóstolo, mas é aquele que Jesus chama. Eu estou falando ainda da primeira lição. Paulo, ele é um arauto do Senhor, e dentro dessa perspectiva de ser um arauto, ele está defendendo o apostolado dele. Então lembrem, apóstolo é só aquele que foi chamado por Cristo. E como foi que ele defendeu o apostolado dele? Caminho de Damasco, ele caiu, ficou cego, e quem chamou ele foi quem, irmãos? Quem foi que chamou Paulo? Quando ele estava perseguindo os cristãos, quem foi? Jesus.
por revelação: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, se vocês ligarem a televisãozinha de vocês e vocês ouvirem alguém dizendo eu sou apóstolo, você pode dizer não, o apostolado cessou em Paulo. Depois de Paulo nenhum outro mais é apóstolo. Os 12 e Paulo apenas são apóstolos. Não existe mais o ministério do apostolado, mas do arauto, mas responsável por enviar a mensagem, todos nós somos. Apóstolo não. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque agora estão achando pouco o título apóstolo, agora é pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos, e já agora tem os patriarcas, né? Daqui a pouco vai ter alguma coisa como arcanjo, serafim, daqui a pouco semideus. Paulo é o único, após a morte de Jesus, que pode ser denominado ainda como apóstolo. Passou de Paulo, ninguém mais é apóstolo. Não existe mais o ministério apostolado, não existe mais, irmãos. Então, quando você vê alguém se dizendo que é apóstolo, lembre desse texto aqui, que Paulo aqui, olha, eu sou o último apóstolo, depois de mim mais ninguém. Alguns pré-requisitos para alguém ser chamado de apóstolo. Primeiro, o próprio Jesus chamar. Segundo, ser testemunha da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas Paulo não foi testemunha ocular da morte e ressurreição em termos práticos, mas ele foi denominado ou chamado para ser apóstolo por revelação. Jesus apareceu para ele, ele ouviu a voz e o Senhor o chamou. Então, a partir de Paulo para cá, não existe mais seu apóstolo, dona apóstola, não existe mais. Não existe. Mas só para que vocês pudessem ter ciência, abram aí Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando foi que Deus chamou Paulo? Em que momento Deus chamou Paulo? Gálatas 1, versículo 15. Quando foi que Deus separou Paulo para ser cristão, para ser arauto, para ser um servo do Senhor? Quando foi que Deus fez isso, irmãos? Olha que coisa linda. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. O que é que Paulo está dizendo? Eu fui escolhido muito antes de eu nascer. O que é que o salmista vai dizer? Que o Senhor o conhecia antes dele mesmo nascer. O que é que Paulo aqui está dizendo? Nas regiões celestiais, o Senhor já havia me escolhido para ser cristão, para ser servo. E Paulo cresceu e foi aquele cara bonzinho toda a vida, foi, irmãos? Paulo já nasceu crente, piedoso, fiel, temente, não foi, irmãos? Um cara que nunca pecou foi Paulo, não foi? Não. Ele foi serial killer, não é isso que chama? Está na Bíblia. Ele matou muito crente, consentiu na morte de muito crente. Não faz parte da lição, mas aquele que Deus chama, um dia se rende para Ele, amém? Aquele que Deus escolhe, um dia se rende a Ele. Ninguém resiste à voz do Espírito Santo. Não existe a resistência à vocação, a resistência à voz de Deus. Mas eu ainda estou na primeira lição e estou preocupado com o horário. Paulo, eu estou na parte A do versículo 1, se apresenta como o que, irmão? Servo de quem? De Cristo. Servo aqui é doulos, ele é um escravo do Senhor. Talvez você possa estar pensando, rapaz, o pastor já falou isso umas 3 vezes aqui na igreja. É porque eu não pulo o texto, eu não escolho o bloco de texto para pregar, não. Eu tento pregar de forma cronológica. Vamos para a segunda lição? Ainda no versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser o quê? Existe mais apóstolo, irmãos? Quem é que chama o apóstolo? Cristo. Quais são as características? Ser chamado pelo próprio Cristo, ter testemunhado do ministério de Cristo. E Paulo foi o último, acabou o apostolado. Agora eu e você somos arautos de Jesus, somos responsáveis, somos escravos de Jesus. Ora, um escravo não tem vida própria, ele vive para obedecer o seu Senhor. E da grande parte da população de Roma, carta que Paulo escreveu, da grande parte,
se a gente fosse colocar assim em números, a grande maioria era composta por escravos, por mão de obra. O que é que Paulo está dizendo? Eu sou escravo do Senhor também. Mas vamos para a segunda lição. Primeira lição, o arauto do Evangelho. Paulo era o arauto do Evangelho, eu também, você também, amém? Segunda lição, ainda no versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de... O Evangelho pertence a quem, irmãos? Olhem para o texto, por favor, não olhem para mim. Ele foi separado para o Evangelho de quem? Logo, Paulo não é o criador do Evangelho. Os apóstolos não são os criadores do Evangelho. A segunda lição que eu aprendo, a fonte do Evangelho é Deus. Amém, irmãos? A fonte, sabe, o ministério de Paulo não foi criar o Evangelho. Paulo não chegou, agora eu vou criar algo. Não. Simplesmente o Evangelho foi revelado e pertence a quem? A Deus. Olhem aqui para mim, por gentileza, o Evangelho não pertence a você não, querido. O Evangelho não pertence a mim não. O Evangelho pertence a quem? O Evangelho pertence a Deus. Segunda lição, Deus é a fonte do Evangelho. Primeira lição, Paulo era um arauto do Evangelho. Segunda lição, a fonte do Evangelho é... Coisa linda, gente. Terceira lição, agora no versículo 2. O qual, o Evangelho, claro, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus O que Paulo está dizendo? Olha, eu sou um arauto do Evangelho, eu sou um arauto de Cristo, e este Evangelho que eu defendo, que eu prego, que eu anuncio, não me pertence, pertence a Deus. E por favor, não confundam, este Evangelho, ele já foi prometido no Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo? Olha, não há nenhum conflito entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foi prometido no Antigo Testamento e foi concretizado no Novo. Olhem para o texto, por favor, para que vocês possam aprender esta dinâmica. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus... Os profetas estão no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, irmãos? Os profetas estão no Antigo ou no Novo? O que Paulo está dizendo? Olha, o Evangelho, ele é latente no Antigo Testamento, mas ele é patente no Novo Testamento. No Antigo Testamento é a sombra, no Novo Testamento é a realização, é a concretização. Não há nenhum conflito entre o Antigo e o Novo Testamento. Por que Paulo diz isso? Tinha um grupo de cristãos que eles faziam o seguinte: quando Paulo plantava uma igreja e Paulo saía, eles iam para aquela igreja e eles diziam: Paulo não é apóstolo, Paulo não pode ser representante do Evangelho, Paulo ele descarta a lei, ele descarta o Antigo Testamento. Como é que Paulo está dizendo isso aqui para Roma? Porque esse boato já chegou em Roma, o povo já sabia os rumores de que Paulo estava excluindo o Antigo Testamento. O que ele está dizendo? Não, eu nunca excluí o Antigo Testamento. O Evangelho já foi prometido lá pelos profetas, e agora no Novo Testamento nós temos a concretização. Terceira lição que eu aprendo: a antiguidade do Evangelho. Paulo aqui está defendendo a antiguidade do Evangelho. O Evangelho é antes de mim, é antes de você. O Evangelho não começou, por favor, não estou criando nenhuma heresia. O Evangelho ele foi prometido no Antigo Testamento e foi cumprido aonde, irmãos? Vocês vão entender agora porque Paulo fala isso. Paulo ele não causa nenhuma ruptura com o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele mostra a antiguidade do Evangelho. Vamos na lógica do raciocínio, que eu já estou quase concluindo. Ele diz: eu sou arauto do Evangelho, eu sou defensor, eu sou transmissor do Evangelho. Esse Evangelho não me pertence a quem? A Deus. E esse Evangelho ele é mais o que, irmãos? Mais antigo do que eu. Ele já foi anunciado no Antigo Testamento e foi revelado no Novo. Latente e patente, sombra e realidade.
Aí agora, olhem, por favor, a quarta lição, que coisa linda. Olha, coisa linda, os versículos 3 e 4. Irmãos, Paulo é um sistematizador. É por isso que esse livro, esta carta, ela é conhecida como um tratado teológico. Paulo é fantástico. Versículos 3 e 4. Acharam? Eu gosto quando a igreja começa a aprender a ler Bíblia, ó, gente. Com respeito, vamos lá, esse evangelho foi revelado no Antigo Testamento e está nas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Quarta lição, a essência do evangelho, quem é, irmãos? Olhem para o texto, quem é a essência do evangelho? Oh, que coisa linda, gente. Agora construam comigo o raciocínio. Eu sou defensor do evangelho. Pensei que Jesus tinha voltado. Ui, que susto. O que é que ele disse? Eu sou defensor do evangelho. Foi bom que o povo já despertou, não foi? Eu sou defensor do evangelho. Eu sou arauto do evangelho. Eu fui chamado para ser apóstolo. E a fonte do evangelho não sou eu, é Deus. E o evangelho é muito mais antigo que eu. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou a essência do evangelho. Romanos, entendam isso. Eu não sou a essência do evangelho. Eu não sou o cara que chamou o cara do cara. Eu sou simplesmente um defensor. Mas a essência é Cristo. Quarta lição, irmãos, a essência do evangelho é quem, irmãos? Não existe evangelho sem, para o bom entendedor, meia palavra basta. Não existe evangelho sem Jesus, irmãos. A essência do evangelho não sou eu, não é você. A essência do evangelho é Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. Não há evangelho sem Cristo, irmãos. Sabe o que Paulo quer dizer? O meu evangelho tem uma essência, e esta essência tem nome. Chama-se quem? Paulo vai dizer que alguns apresentam outros evangelhos. Olha aqui para mim. Qualquer vida religiosa, por favor, não fiquem tristes comigo. Qualquer vida religiosa, seja qualquer religião, incluindo a igreja evangélica, se não tiver Cristo, não é o quê? Evangelho. Meu irmão, eu não tenho que me relacionar com a religião apenas, eu tenho que me relacionar com Cristo, que é a essência do quê? Do Evangelho. O interessante é que Paulo vai dizer aqui algumas coisas importantes que eu preciso só lembrar a vocês. Versículos 3 e 4 novamente. Com respeito ao seu quê? Seu filho. Quem é um filho de Deus, irmãos, que nasceu de uma virgem? Quem é? Que veio da descendência de Davi. Quem é? O que Paulo aqui está fazendo, Pedro? Ele está defendendo a encarnação de Jesus. Não é reencarnação, é diferente. Deus se fez carne, encarnou, não reencarnou, é bem diferente. O que Paulo está dizendo? Jesus, ele é 100% homem. Os docetas, eles defendiam que Jesus não podia ser homem, porque a carne, ela não poderia aguentar o Espírito de Deus. E o que Paulo está dizendo? Olha, o Evangelho se revela numa pessoa. Essa pessoa nasceu como carne. Quando Jesus ressuscitou e Tomé duvidou dele, o que foi que ele falou? Tomé, toca onde? Toca aqui, Tomé, vê aqui se eu sou carne ou não. Jesus comeu o que com eles, irmãos? Peixe, para que eles pudessem saber que ele ressuscitou. E quando ele veio, antes de morrer, inúmeras outras provas incontestáveis de que ele era homem. Ele sentiu fome ou não, irmãos? Ele sentiu sono ou não? Ele chorou ou não? Ele cansou ou não? Ele dormiu na proa do barco porque estava cansado. Paulo aqui está dizendo, olha, o Evangelho se resume em uma pessoa, Jesus, e essa pessoa se fez, abram aí, João capítulo 1,
Evangelho de João, capítulo 1. E aí, Davizão, Bíblia pura? 2 Davis, né? Aí fica complicado para saber, né? Não é bom, não, estudar a Bíblia? Eita, Jeová. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o quê? E o verbo estava com... E o verbo era... No princípio era só o verbo, só o logos de Deus. Agora leiam o versículo 14. Versículo 14 agora. No princípio era o quê, irmãos? E o verbo estava com... E o verbo era... Versículo 14. O que é que diz? E o verbo se fez... Aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo. O nosso Jesus se fez carne, habitou entre nós. Ele foi 100% homem. E por favor, não confundam, igual os gregos. E ele também era 100% Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O evangelho se resume em uma pessoa, Jesus. E ele veio em carne, da descendência de Davi. Ele foi concebido por uma virgem, mas foi um presente dado pelo Pai. Paulo aqui está combatendo a heresia de que Jesus não se fez carne. Já entendi, eu vou acabar, pode tocar. Quando o rapaz, já falei para vocês, né? Quando Davi vem para cá é para me dizer, ó, acabou, pastor, sua hora. A gente já combinou, ele vem e eu tenho que acabar. Mas ele não diz apenas que Jesus veio em carne, ele diz que Jesus ressuscitou, não foi? Leiam aí por favor novamente, versículos 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de... E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela o que, irmãos? Ele não apenas se veio como homem, não apenas se fez carne, mas ele o que? Ressuscitou. Não existe evangelho sem Jesus, e Jesus se fez o que? Carne, e ele também o que, irmãos? Ressuscitou. Paulo está dando início à teologia da encarnação, à teologia da ressurreição. Sabe o que Paulo quer dizer? Da mesma forma que o evangelho, que a essência é Cristo, que ele se fez carne, que ele ressuscitou, nós também herdaremos a ressurreição com ele, amém? Agora vamos construir a lógica para eu finalizar. Paulo começa escrevendo aos Romanos: eu sou arauto do evangelho, sou defensor do evangelho, sou transmissor do evangelho, amém? Mas eu não sou apenas defensor de algo que eu criei. O evangelho, ele tem uma fonte, a fonte é Deus, não sou eu. Eu estou defendendo uma fonte já existente antes de mim, que foi anunciada pelos antigos, pelos profetas, e foi revelada no Novo Testamento. Olha só, sou arauto de uma fonte que pertence a Deus, de uma fonte que é mais antiga que eu, que a essência tem nome, chama-se Jesus, amém, irmãos? Evangelho tem nome, é Jesus, irmãos. Eu sou fascinado por isso, porque evangelho não é um cumprimento de um rito, não é um cumprimento de sair de casa e vir para uma igreja, é uma pessoa, é Jesus, e ele viveu como homem. Ele chorou por minha causa, ele sofreu por minha causa, ele nunca pecou, ele morreu, mas o que Paulo está dizendo? Ele ressuscitou. Deus seja louvado. Isso é muito lindo, gente. É só a introdução da carta. Acho que essa carta vai durar uns 3 anos. Se eu continuar do jeito que eu estou, 4 versículos. Quero finalizar, irmãos. Leiam comigo, por favor, o versículo 5. Paulo vai falar que é arauto. Paulo vai falar que a fonte é Deus. Paulo vai falar que o evangelho é mais antigo do que ele. Paulo vai falar que a essência do evangelho é Cristo. E Paulo agora vai defender a abrangência do evangelho. Como este evangelho vai alcançar todos os povos, nações, amém, irmãos? Irmãos, o evangelho não pode ser preso aqui nesse templo. O evangelho, ninguém coloca ele numa caixa. O evangelho vai ser pregado diante de todas as nações. Nos locais mais remotos, as pessoas irão ouvir que Deus, que Jesus é o Senhor, seja por intermédio da revelação especial, específica, ou pela revelação geral. Nenhum homem vai ser, desculpado, ou vai ser inocente na volta de Cristo. Versículo 5, olha o que Paulo vai dizer:
Acharam? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos o que, irmãos? Ficou restrito o evangelho só para os judeus? Só para um grupo de gentios? Todos os gentios. Irmãos, sabe o que é que Paulo está? Gentios, né? Deixa eu ver aqui de novo para não falar besteira. Gente, obrigado, eu falei certo, depois eu mesmo falei errado, não foi? Sabe o que Paulo está defendendo aqui? Olha, todos os gentios. O evangelho, ele é expansivo, ele é abrangente. Ele está falando aqui da abrangência do evangelho. Todos os povos precisarão ouvir que Jesus é o único Salvador, amém? Abram aí por gentileza Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, acharam? E entoavam um novo cântico dizendo: digno és tu, digno és de tomar o livro e desatar ou abrir-lhes os selos, porque foste morto com o teu sangue, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e... Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele separou vários povos, de todas as tribos, de todas as línguas, irmãos. Isso é muito lindo. Paulo está ainda aqui na introdução da carta, dizendo que a abrangência do Evangelho, não é, o Evangelho não é só nacional, não é só para uma raça, para uma etnia. O Evangelho é para todos os povos, ricos e pobres, negros e brancos, pardos, indígenas, todos os povos. Quero finalizar e quero orar com vocês. Deixa eu recapitular. Paulo disse que ele era arauto de Jesus, amém? Você é um arauto de Jesus também, você foi comprado por Ele. Você só não é apóstolo, você foi comprado por Ele, Ele lhe comprou, você pertence a Ele, você não tem mais vida própria, sua vida agora é para Ele, sua profissão é para Ele, seu salário é para Ele, seu tempo é para Ele, e você vai fazer isso em todos os locais que Ele lhe enviar. Sua vida pertence a Ele. Você é um arauto, onde você chega, você representa Jesus, amém? Onde você chega, Jesus está lá com você. Mas por favor, você não é a fonte deste Evangelho, a fonte é Deus. A fonte do Evangelho é Deus. E não esqueça, por favor, o Evangelho é mais antigo que você. Você não está criando nada novo. O Evangelho já existia antes de você, antes de mim. Foi apresentado, anunciado pelos profetas e revelado no Novo Testamento. E por favor, mais um por favor, você não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é quem, irmãos? Seja parecido mais com Jesus. Outro por favor, é vício de linguagem, eu sei, mas outro por favor. A abrangência do Evangelho não é só para você não, todos os povos, amém? Eu não poderia orar sem concluir o versículo 5, eu não poderia fazer isso. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Para o que, irmãos? Para o que, irmãos? Por favor, falem esse nome, obediência. Para o que? Não existe evangelho sem obediência. Evangelho você não faz o que quer não, irmão. A partir de hoje eu posso fazer o que eu quiser. Não é evangelho. Evangelho faz com que o crente obedeça ao Criador do Evangelho. Evangelho não é bagunça não, que eu faço o que eu quero não. Amanhã eu posso me prostituir, amanhã eu posso farrear, e amanhã está na igreja e é bagunça. Não é não, irmãos. Evangelho é algo sério. Aqueles que são salvos, que foram regenerados, que foram comprados pelo sangue de Jesus, eles são obedientes.
Tende em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se e às vezes se esvaziou, e foi obediente até a morte de evangelho. Sem obediência não é evangelho. Você faz o que quer lá fora e aqui dentro não existe isso. Eu fui chamado pela graça, glória a Deus por isso, mas não é uma graça barata, é uma graça que requer obediência, submissão, sujeição. Você foi comprado e você agora pertence a Ele, e quem é escravo de alguém, obedece, se submete, faz o que Ele quer. Obediência pela fé, fomos salvos pela graça, amém, irmãos? Mas não foi uma graça michuruquinha não, viu? Uma graça baratinha não, que eu faço o que quero não. Que conversa é essa? Evangelho requer o que, Life? Obediência. Obediência a Jesus, obediência às Sagradas Escrituras, amém, irmãos? Obediência a Jesus. Última lição, a finalidade do Evangelho é salvar pela graça. É salvar pela graça para gerar obediência. Vou só citar as lições para eu orar, de verdade. Falei 3 vezes que ia orar e não orei. Paulo começa dizendo que é um arauto do Evangelho, amém? Você é um arauto de Jesus? Paulo diz que a fonte do Evangelho é Deus. Foi anunciado no Antigo Testamento e revelado no Novo. Latente no Antigo Testamento e patente no Novo. Paulo vai dizer que o Evangelho é mais antigo que ele, a antiguidade do Evangelho. O Evangelho é mais antigo do que a gente. Paulo vai dizer aqui, ó, que a essência do Evangelho tem nome, é Jesus. Você pode resumir o Evangelho numa só palavra: Cristo. Como disse Lutero, somente Cristo Jesus, amém, irmãos? Paulo aqui vai finalizar dizendo sobre a abrangência do Evangelho, todos os povos, como diz Apocalipse. Jesus chamou um brasileiro, um norte-americano, um coreano, amém, irmãos? E por fim, a finalidade do Evangelho é salvar pela graça, para gerar o que, irmãos? Obediência. Seja obediente a Jesus, seja obediente às Escrituras, seja obediente a Jesus, que você vai ser, sabe, irmãos, um ser feliz, um ser preenchido. Você vai ter o melhor desta terra. O vazio do coração vai embora, a angústia de morrer, vontade de não mais viver vai embora. A obediência gera vida em nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado por nossa exposição bíblica que iniciamos hoje, carta aos Romanos. Foram apenas 5 versículos, Pai, mas que nutriram o nosso coração com a Tua palavra. Falo na primeira pessoa, Pai, porque eu preciso da Tua ajuda na exposição, nas quintas-feiras, Senhor Deus. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das minhas inúmeras limitações. O Senhor sabe que muitos vêm do trabalho cansado. Cuida destes, Pai, que cada exposição na quinta-feira possamos aprender mais de Ti. E a igreja diz...